Bom, então vamos aqui para a nossa aula de orações subordinadas reduzidas. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais e agora nós vamos ver as reduzidas. Nós vimos também que as orações subordinadas, elas podem ser introduzidas na minha frase através de pequenas partículas, de pequenos termos, que no caso são as nossas conjunções. Então elas podem ser introduzidas por conjunção integrante, no caso da substantiva, por uma conjunção subordinativa, no caso da adverbial. E que não somente as conjunções, elas também podem ser introduzidas por pronome relativo, quando forem adjetivas. Nós vimos isso, lembra disso? Pois é, mas o que acontece? Acontece que as reduzidas, elas não são introduzidas nem por conjunção, nem por pronome relativo. O verbo fica no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. E aí eu não vou ficar teorizando muito. A gente já vai logo para o que interessa, para os exemplos, tá bom? Então, para que você possa compreender melhor, a oração subordinada reduzida, ela pode ser reduzida de gerúndio, particípio e de infinitivo, tá ok? Você lembra o que é particípio, gerúndio e infinitivo? Eu não sei se você sabe, às vezes você tem dificuldade no português e eu posso estar falando grego aqui para você. Mas, para você que tem certa dificuldade, para quem não tem dificuldade está conseguindo acompanhar com muita tranquilidade, mas eu não sei para quem eu estou dando aula, não estou lhe vendo pessoalmente, talvez você tenha dificuldade nisso, nunca tenha visto esse assunto e assim por diante. Senhores, quando é que a gente fala que o verbo está no particípio? Quando ele tem no final dele essa seguinte estrutura, a grosso modo, de maneira bem simples: comprado, avistado, reduzido. Então todas as vezes que você vê ado, todas as vezes que você ver também edo ou ido, pode ter certeza que o meu verbo está no particípio. Se você ver em algum momento essas estruturas no final do meu verbo, no final dos meus verbos, pode ter certeza que os meus verbos estão no particípio. Tudo bem? Existe também o particípio irregular. Todas as vezes que você se encontrar com essa estrutura, ito, escrito, feito, dito, visto, pode ter certeza que também está no particípio, não somente o ado, o edo e o ido, Tudo bem? Agora os verbos no gerúndio: comprando, avistando, escrevendo, reduzindo. Você está vendo que o verbo está falando de uma ação que ainda está acontecendo. Essa é uma característica do gerúndio. Eu posso usar ele para mostrar ações que ainda estão acontecendo. Comprando, avistando, escrevendo. Então, ando, endo, indo são estruturas do gerúndio, ok? E o meu infinitivo: comprar, avistar, escrever, reduzir. O verbo aqui não está conjugado nem flexionado. Ele é encontrado na forma natural dele, certo? Comprar, avistar, o verbo está exatamente da maneira como você o encontra naturalmente no dicionário. Ele está na forma natural dele, mais pura. Não foi conjugado nem flexionado. Entenderam o que é particípio, gerúndio e infinitivo? Vamos lá. As orações reduzidas de gerúndio. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais, raramente adjetivas ou substantivas. E aqui vamos para um exemplo. Quando parar a chuva, lembre-se de estender as roupas. Aqui eu tenho a minha conjunção, quando, e o meu verbo logo em seguida. Se eu quisesse reduzir isso aqui, como é que eu faria? Eu teria que pegar a minha conjunção e descartar ela. Depois eu iria para o meu verbo e transformaria ele em um verbo reduzido, que nesse caso é reduzido de gerúndio, parando. Parando a chuva, lembre-se de estender as roupas. O processo ele é praticamente o mesmo. Você some com a conjunção ou com o pronome relativo e coloca o verbo no particípio, no infinitivo ou no gerúndio. Viram como é simples? Vamos para outro exemplo. Agora uma reduzida de infinitivo. Vi o cachorro que estava latindo na rua. As reduzidas de infinitivo
serão sempre adverbiais e substantivos, raramente adjetivos. Vi o cachorro que estava latindo na rua. Como é que eu posso reduzir isso aqui? Vou sumir novamente. Vou sumir que nesse caso aqui com o meu pronome relativo, porque é uma oração adjetiva, não é qualquer cachorro, era aquele que estava latindo. Então, senhores, vou sumir com o meu pronome relativo e vou colocar o meu verbo no infinitivo. A partir de agora eu já tenho uma oração adjetiva reduzida de infinitivo. Tudo bem? Tá vendo como é simples? É o mesmo processo. Some com o termo que está integrando a oração à frase e coloca esse verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Por último, a reduzida de particípio. Quanto ao mercenário, dizem que fugiu para a floresta. É o mesmo processo. Vou sumir com a minha conjunção e vou jogar o meu verbo, nesse caso, para o particípio. Dizem ter fugido para a floresta. Olha aqui, ó. Minha expressão ido, lembra? Do ido. Portanto, senhores, essa oração aqui em cima está fazendo papel de objeto direto. Concorda comigo? O que acontece? Essa oração aqui embaixo, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de particípio. Mas, Bruno, eu não lembro o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tem que rever a aula. Viu, senhores? Senão vocês não vão conseguir acompanhar. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver um exemplo para cada oração que estudamos. Então essa aula aqui é um pouquinho mais longa. Para tanto, eu alerto os senhores sobre isso aqui, ó. Revisão das aulas anteriores. Não adianta nada eu falar para você que aquela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de particípio, se você nem sabe o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tem que revisar a aula, tudo bem? Não pule a sequência das aulas. Tá bom, senhores? Então revise as aulas. É a mensagem que eu deixo para você. Vamos para agora a parte mais importante, os exemplos, né, que vão ilustrar o seu entendimento. Lembra das orações subordinadas substantivas? Vamos reduzir essas orações agora. Primeiro, uma subjetiva. Não é ideal que compremos estes móveis hoje. Como é que eu posso reduzir isso aqui? Aqui está minha conjunção integrante, né? Vou sumir com ela e o verbo eu vou colocar no infinitivo. Não é ideal comprar estes móveis hoje. Estão vendo? O processo é simples. Some com a conjunção integrante e coloca o verbo no particípio, no infinitivo ou no gerúndio. Assim você consegue reduzir. Objetivas diretas agora. Ele esperou que o dia raiasse para poder fugir. Quem espera, espera alguma coisa. Ele esperou que o dia raiasse para poder fugir. Como é que eu posso reduzir isso aí, pessoal? É o mesmo processo. Eu vou sumir com a minha conjunção e colocar o meu verbo, nesse caso aqui, no infinitivo. Tá? Ele esperou o raiar do dia para poder fugir. Tudo bem? Não é difícil. Agora, uma objetiva indireta. Lembre-se de que a vida envelhece. Como é que eu posso reduzir a mesma coisa? Manda embora a conjunção integrante e joga o verbo, nesse caso aqui também, no infinitivo. Lembre-se do envelhecer da vida. A minha preposição, ela mantém, tá? Porque a preposição, ela nesse caso aqui a preposição é de mais o. Acabou ficando do, né? O que acontece, pessoal? As minhas preposições, elas são intrínsecas, elas fazem parte do objeto indireto. Tudo bem? É por isso que mesmo reduzindo, você consegue enxergar elas na sua frase. Até aí, tudo bem? Uma predicativa agora. A única esperança é que ele vença essa oportunidade. A única esperança é ele vencer essa oportunidade. Mesmo processo. Tiro a minha conjunção integrante e o meu verbo, nesse caso, também veio para o infinitivo. Até aí tudo bem? Não é complicado. Agora um exemplo de completiva nominal. Ela tinha certo medo de que se assustasse de novo.
Como é que eu posso reduzir isso aqui? Mesma coisa, vou sumir com a minha conjunção integrante e o meu verbo vai para o infinitivo. Tá? Ela tinha certo medo de se assustar de novo. Até aí tudo bem? O pronome reflexivo aqui manteve, ser. Inclusive, eu tinha falado, eu acho que eu ainda não falei sobre o objeto indireto reflexivo, né? Mais pra frente eu vou tratar dele. Não nessa aula, mas em outra oportunidade a gente fala dele. Apositivas, agora eu só tenho um foco: a compra do meu carro. Ou melhor, agora eu só tenho um foco, que é comprar o meu carro. Como é que eu posso reduzir isso aqui? Vou jogar o meu verbo para o infinitivo, tá ok? Agora só tenho um foco: comprar meu carro. Tudo bem? Basicamente é isso. Vocês estão vendo que o processo é bem simples. Bom, a gente viu acabamos de ver, no caso, as substantivas, mas ainda não acabou. Temos as reduzidas, temos as adverbiais ainda. Ok? Temos as fixas, que mais pra frente eu vou falar. Agora as reduzidas. Adjetivas reduzidas, melhor dizendo. Vocês lembram das orações subordinadas adjetivas? Que explicam o substantivo, enfim. Se você não lembra, volte lá na aula e veja. Muito importante. Senhores, vamos pegar alguns exemplos aqui para que a gente possa ver. Eu tinha dito para vocês que as adjetivas podiam ser explicativas ou restritivas. Isso dependeria muito da pontuação. Lembra disso? Nós vamos pegar situações nos dois exemplos. Primeiro exemplo aqui. Vi a menina que tagarelava no meio da praça. O processo é praticamente o mesmo. Eu vou sumir com o meu pronome relativo, que vocês estão vendo aqui, e o meu verbo ele vai ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. Nesse caso, ele está aonde? Ele está no infinitivo, tá bom? Então, ao invés de ficar vi a menina que tagarelava no meio da praça, vai ficar assim: vi a menina a tagarelar no meio da praça. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? O processo ele é bem simples. Nosso próximo exemplo aqui. O homem que marchava marcialmente desfilou com a tropa. Como é que eu posso reduzir isso aqui? O homem marchando marcialmente desfilou com a tropa. Então meu pronome relativo vai embora. E depois que meu pronome relativo for embora, o meu verbo vai para o gerúndio nesse caso. Então o homem marchando marcialmente desfilou com a tropa. Vocês estão vendo que o processo é bem simples. O combatente que se adapta ao ambiente operacional cumprirá muito melhor a sua missão. Vamos tentar reduzir isso aqui? Aqui está a minha oração adjetiva, senhores, que se adapta ao ambiente operacional. Ela está se referindo a um substantivo que nesse caso é o combatente. Como é que eu posso reduzir isso aqui? O combatente adaptado ao ambiente operacional cumprirá muito melhor a sua missão. Então, ao invés de eu falar que se adapta, eu vou sumir com o meu pronome relativo e o meu verbo vai para o particípio. A, do e, do i, do particípio. Lembram disso? Acabei de dar um exemplo, senhores, do particípio. Ali em cima eu dei um do gerúndio, certo? Estou passeando pelos exemplos. E tagarelar no infinitivo. Então, vocês já têm um exemplo no infinitivo, no gerúndio e um no particípio. Agora a gente vai ver só mais um último exemplo. Li 4 livros que foram censurados pelo governo brasileiro. Companheiros, como é que eu posso reduzir isso aqui? Meu pronome relativo vai embora e o meu verbo, nesse caso, vai para o particípio. A, do e, do i. Li 4 livros censurados pelo governo brasileiro. Simples assim. É assim que se reduz uma oração adjetiva. Tudo bem?